Oi pessoal, aqui é a Marilene Quintana da iVisa Immigration e hoje a gente tem um convidado especial, o Thiago, que é um cliente da iVisa que acabou de pegar o PR e ele conseguiu com oferta de trabalho do Brasil. E a gente vai contar um pouquinho da história dele. Fique ligado! Bom, então antes da gente contar um pouquinho da saga que foi do Thiago conseguir o trabalho aqui no Canadá, se apresente aí pro pessoal, conta um pouquinho do seu background, de onde você era do Brasil, com que você trabalhava, porque é sempre importante pro pessoal se conectar com a sua história, né? Meu nome é Thiago Donati, eu vim de Cuiabá, Mato Grosso, do Brasil. Eu trabalho já há 10 anos com Front-End Development no Brasil, e desde o Web Design, também especificamente com JavaScript, e mais recentemente especializado bem no front-end com desenvolvimento de tecnologias bem modernas usando JavaScript, Angular e React. Legal. E, bom, então contando um pouquinho aí do background de como eu conheci o Thiago, né? Ele já, antes de começar a pensar em migração, ele já estava pensando em trabalhar fora, né? Trabalhar para uma empresa fora e conseguir vir trabalhando para o Canadá. E aí a primeira tentativa não deu certo, né? A gente teve essa ideia, eu e minha esposa, a gente teve essa vontade de mudar de Cuiabá, porque o mercado, tanto para minha área como para a área dela, estava um pouco pequeno lá. E a gente começou a pensar assim, por que não tentar uma coisa fora, que a gente já tinha experiência de ter morado em Londres antes, né? E daí eu comecei a ver empresas no Canadá, vendo o trabalho e minha preparação de como que eu poderia aplicar para vagas. E eu vi que o Canadá facilitava bastante esse tipo de visto, né, pelo Express Entry. E então eu fui e comecei a aplicar pelas vagas, a preparar meu currículo e a praticar as entrevistas, né? E aí nesse primeiro momento, né, que você tentou aplicar para as vagas e que não deu certo, o que você acha que você fez de errado para contar aqui pro pessoal? Então, foi assim, o que aconteceu logo de cara foi que eu não entendia direito o mercado daqui. Né? A expectativa que o pessoal tem daqui de um profissional de front-end é bem diferente do que acontecia no Brasil, principalmente em Cuiabá, né, na minha área lá. E por mais que o código, como a gente fala assim, o código não tem sotaque, você pode estar trabalhando em qualquer parte do mundo com a mesma base de código, o mesmo conhecimento, mas o que eles esperam de um profissional, o que eles esperam da maneira de se referir ao trabalho é diferente. Então, no primeiro momento eu não entendia isso, estava aplicando para as vagas erradas, estava me apresentando de forma errada também para o mercado, para os empregadores. E também uma coisa fundamental era que eu estava procurando vagas de emprego em empresas que não estavam dispostas a fazer o sponsor do Visa. Então isso claramente não estava dando certo e eu fiquei um bom tempo e até pensei em desistir várias vezes nesse momento. E aí só para embasar um pouquinho, né, o que o Thiago colocou, ele contou aqui para mim nos bastidores que ele estava aplicando via QGG, via Craigslist, Isso, né, que isso são mesmo. canais muito populares para encontrar entry-level jobs, mas definitivamente não é um canal popular para trabalho de TI, né? Exato. E aplicando, imagina, para empresas muito grandes, né, que são as empresas menos abertas para fazer o processo, certo? Foi isso mesmo, eu comecei a fazer daí aquele hit list, né? Comecei com as empresas top que trabalhavam com a mesma tecnologia que eu conhecia e muitas vezes não tinha nem resposta, ou então a resposta era assim que eles estavam procurando alguém que era da área lá, daqui, né, do Canadá, que já estivesse com visto de trabalho, né? Legal. Bom, foi aí que o Thiago nos procurou e a gente decidiu primeiro fazer uma tentativa direto para o Express Entry, porque ele tinha uma boa experiência, uma boa formação e tinha como conseguir os pontos, né? A gente preparou toda a documentação inicial e aí enroscamos um pouquinho no inglês, né? Foi, aí precisava de uma nota muito alta do IELTS e a gente não conseguia por meio ponto, era uma coisa assim muito perto. Mas como não tinha prova da IELTS em Cuiabá, a gente tinha que viajar para São Paulo, viajar para Brasília toda vez, então começou a ficar caro esse processo e demorado também. A gente começou também a ficar impaciente, né? É. E aí a gente conversou novamente, né? E aí ele decidiu, bom, vou voltar então, fazer uma tentativa de aplicar para as vagas, né? Antes de passar para o plano C, que seria o plano de repente estudar aqui no Canadá, né? E aí deu certo, né? Foi num tempo até curto, foi em média mais ou menos 3 meses que Isso, você... eu mudei bem como encarar
esse desafio, eu botei na minha cabeça que era muito difícil, mas era possível fazer. E comecei então, primeiramente, entender o que o empregador aqui estava esperando. Qual que eram as tecnologias que eles esperavam que tivesse no meu currículo, que eu tivesse experiência. Eu comecei a estudar bem isso, bem forte, a me preparar mesmo para a entrevista em inglês, né? Comecei a ensaiar na frente do espelho, sabe, aquele negócio todo. E daí quando também aplicar pelos canais certos dos empregadores que estavam dispostos a fazer o patrocínio do visto. E daí quando apareceu essa vaga, parecia assim que tinha toda como é que fala, meu background assim escrito, só faltou botar assim meu nome na oferta, né? E aí foi assim muito rápido mesmo, eu fiz a entrevista, eu vi que todas as respostas do empregador gostava das minhas respostas, e em menos de uma semana eu recebi uma oferta de trabalho, e aí eu fiquei trabalhando 3 meses do Brasil de forma remota, para eles ter certeza que que eu conseguia fazer as tarefas, conseguia me comunicar com o time, e aí depois disso eles começaram a aplicar pelo sponsor do Visa. Legal. Bom, então só para dar um resumão aí também, então basicamente o Thiago adaptou o currículo dele para a vaga, né? Então ele entendeu o que o mercado canadense estava buscando, ele se preparou para atender as necessidades do mercado canadense, adaptou o currículo. Então uma coisa muito importante aqui no Canadá, na hora que você vai procurar um emprego aqui, estando no Canadá ou mesmo estando no Brasil, que é uma oportunidade para quem é da área de TI, né? Porque tem essa oportunidade, é entender o que o mercado precisa e customizar o seu currículo para cada uma das vagas que você vai aplicar. Não adianta pulverizar. No Brasil a gente tem normalmente aquele resumão, né? Isso. Que é o resumê com tudo que você fez, às vezes mais generalista, né? E a gente espera que o entrevistador, na hora de uma entrevista, vai entender qual que é o que ele quer e no que você se especializa. Mas aqui no Canadá não, você tem que customizar o seu currículo para cada vaga e buscar realmente esse alinhamento com a job description até que uma hora, boom, aconteça justamente esse alinhamento, né? Uma coisa que é bem diferente também do currículo no Brasil é a cover letter. Que no Brasil a gente não tem isso, né? Não tem uma carta explicando por que você enquadraria naquela vaga, qual que você faria para a empresa, para você dar um benefício para a empresa. E isso acaba sendo bem relevante. Então, na entrevista, o empregador comentou alguns pontos da minha cover letter, então acredito que isso é uma coisa também que você tem que realmente customizar o currículo para cada vaga, entender qual que é a necessidade da empresa com aquela posição que ela está aberta. E eu acho que é isso. Eu acho que a mensagem que eu queria deixar também é de não desistir. É realmente muito difícil, mas é possível fazer. Se você se determinar, ensaiar bem o inglês, porque isso também é uma barreira grande, né? Da entrevista é em inglês, né? Mas é possível, os empregadores estão dispostos a trazer, sim, bastante empresas estão dispostas a trazer pessoas de fora, e isso acontece todo dia, pessoas estão vindo assim dessa forma. Pois é. E na época do Thiago, inclusive, não tinha nenhum processo do Global Talent Stream disponível, né? Ele fez o processo de LMIA regular e depois a gente fez o processo provincial de BC, né? Mas agora, inclusive, tem até um projeto federal, um programa federal que ajuda os empregadores, né, a fazerem o processo de sponsor e a trazer a pessoa mais rápido. Então, sem sombra de dúvida, uma oportunidade. Bom, você falou do inglês, né? Então, eu sei qual que é o seu nível de inglês, claro, pela nota, mas como que você, naquela época, classificava o seu nível de inglês? Eu achava que era muito bom meu inglês, porque eu já tinha morado fora, eu já tinha feito cursos, já estava numa parte bem avançada, mas daí, claro, né, que tem aquele choque da realidade, assim, que é a maneira de você ouvir, a maneira de você comunicar é diferente, então realmente precisa ensaiar. Eu, no começo, até ensaiei muito as perguntas e respostas, então quando saiu um pouco daquilo eu fiquei até meio perdido, assim. Mas funcionou, e daí com o tempo eu hoje classifico o meu inglês, que eu ainda estou aprendendo. Ainda estou evoluindo, tenho que melhorar bastante a pronúncia das coisas, a maneira de construir as frases. Acho que o inglês é uma coisa que a gente tem que estar sempre evoluindo, com certeza. Uma coisa que é importante ter consciência, né? A gente nunca vai falar tão perfeito quanto um native speaker, Sim. Né? E às vezes a gente se cobra dessa forma e a gente cria barreiras como se isso fosse impedir o nosso sucesso. E a gente percebe que aqui no Canadá as pessoas estão muito mais abertas a lidar com o seu inglês, né? Desde que eles consigam te entender e se comunicar, né? É verdade. Então, isso é uma coisa muito boa. É claro que tem ali a dinâmica da entrevista que você tem que estar preparado também, né? Essas Claro. perguntas mais comuns. Isso não muda muito do Brasil, né? O que você acha?
Eu acho que não, eu acho que é bem parecida realmente como que tem umas perguntas básicas, vai perguntar sobre a tecnologia, como você entende tudo, né? E realmente você está preparado para responder, pelo menos se fazer entender que você entendeu a pergunta e consegue comunicar uma resposta clara para a pessoa estar entendendo. Legal. Bom, então o Thiago é um caso de sucesso, né? Deu tudo certo com o processo dele, ele pegou o visto de trabalho aí em mais ou menos 2 meses de quando ele conseguiu a vaga, já estava trabalhando remoto no Brasil, veio para o Canadá, a gente finalizou o processo de PR, deu tudo certo, né? Mas existem outras coisas que também é um ponto que é importante a gente esclarecer e deixar as pessoas preparadas, né? Que é se adaptar a como funciona a dinâmica das empresas aqui, né? Então, conta um pouquinho pro pessoal como foi assim, a sua primeira semana, o seu primeiro mês no trabalho, o que você achou diferente do Brasil, gostou, não gostou, se assustou, te deixou de cabelo arrepiado, como foi? Assim, a gente teve uma excelente recepção aqui, o pessoal em todos os lugares recebeu a gente muito bem, eu fui muito bem recebido na empresa e a empresa onde eu vim, a Faber, ela é uma empresa pequena, né, que tinha poucos funcionários, então foi uma dinâmica assim diferente nesse sentido assim que tinha poucos funcionários, mas também tinha uma grande seriedade e levava um trabalho muito a sério, o processo todo do trabalho, como que funcionava as reuniões, o enquadramento todo da tecnologia. Então foi muito legal de estar vivenciando essa empresa que é pequena e está crescendo muito e que era muito produtiva. São pessoas que são mais jovens do que eu, né, vamos dizer assim. A molecada. Eu não vou declarar a minha idade, né, mas essas pessoas jovens, mas são muito comprometidas e muito profissionais, né, esperam isso da gente também. Então isso é importante ter em mente também, que leva bem a sério os processos e os horários, tudo que você puder levar a sério mesmo e botar seu sangue para que isso funcione, eu acho que é importante. Não tem muita meeting discutindo 15 minutos de futebol antes de começar a reunião, né? Não, não tem esse tipo de side talk assim, fora dos horários de confraternização, são bem poucos, né? Mas tem também bastante confraternização, tem momentos fora do escritório com o pessoal do escritório da empresa. Então é um ambiente assim, bem divertido, bem profissional também e de alta funcionalidade e produtividade também, isso é bem importante ter em mente. Legal. Bacana, então fazendo um resumão de todo o aprendizado que o Thiago trouxe aqui para compartilhar com vocês, né? Não desista, pode não ser tão fácil, mas é possível. Na sua hit list das empresas que você vai aplicar, tire as muito grandes do seu hit list, foque nas pequenas e médias, porque são elas que estão mais abertas a trazer um profissional talentoso e experiente de fora. As empresas muito grandes vão buscar o profissional canadense mesmo, ou nos Estados Unidos, que tem uma facilidade melhor e maior de poder começar right away, né? E elas têm, digamos assim, esse cacife para tirar as pessoas das empresas e fazer elas se movimentarem para elas. Se prepare, estude o mercado, estude as vagas e customize não só o seu currículo, mas a sua cover letter. E aí eu vou dar uma dica aqui também, que normalmente a cover letter é aquele corpo do e-mail, né? E o resumê vai em anexo. Se a sua cover letter não tá boa, o pessoal nem abre o seu currículo, né? Então é muito importante, né, se dedicar para poder customizar, fazer uma cover letter bem atraente, né? Porque isso é muito relevante no processo aqui, né? E o currículo para você passar no screening, que tem muito screening de currículo robotizado aqui, né? Então se não tiver ali os matchings, você não vai conseguir passar no screening, né? Não tenha medo do inglês, mas ao mesmo tempo prepare, pratique, converse no espelho, faça um script, né? Tudo isso vai te ajudar a estar preparado para a vaga, né? E acho que é isso, né? E acima de tudo... Outra dica agora que eu tô lembrando funcionou bem para mim, é ter um portfólio de código para mostrar mesmo, código tipo assim, então eu tinha uma página, um perfil do GitHub, que era um lugar onde eu posso mostrar código que funciona, que o empregador pode baixar aquilo e rodar, ver que está rodando. E também botei um website com um portfólio visual, bem visualmente meus skills e as coisas todas em inglês, assim, para que ficasse fácil deles entender qual que era a minha área de atuação. Legal, então portfólio, super dica também. E é isso, né? Perseverança,
né, ter o acompanhamento de uma empresa que vai estar ali te dando apoio, vai te guiar, como conversar com o empregador também sempre ajuda. A gente tá com o Thiago desde o início dessa jornada, lá atrás, né? E, enfim, a gente tava sempre conversando, olha, Thiago, não desiste não, ou vamos fazer assim, ou vamos determinar, então, pelo menos um tempo que você, né, se compromete a persistir, senão a gente vai conversando, alinhando o plano B, plano C, e no final dá tudo certo, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se vocês gostaram, deixa um like pra gente, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais. E não deixe de clicar no sininho também, porque tem vídeo novo toda semana para você poder receber as notificações de vídeos novos aí, tá bom? Um beijo, até a próxima!